Olá, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina para Adolescentes, continuando com o roteiro TEAM. Eu sempre vou fazer questão de citar isso, é no título do trimestre Hora de Escolher. Antes de nós começarmos a lição e antes até mesmo de nós fazermos a oração inicial, eu queria pedir uma coisa. Me veio essa sugestão aí essa semana e eu gostaria de saber de onde você é. Estamos quase com 300 inscritos, não era a minha pretensão, vocês sabem muito bem disso desde o início, né? E quem me conhece também sabe que eu tenho feito esse trabalho assim de bom grado, é empírico, é muito simplório, mas eu tenho certeza que Deus tem honrado, tem abençoado você aí onde você está. E eu gostaria que você nos comentários me dissesse de que cidade você é, cidade-estado, né? E de que igreja você é. Talvez nós não tenhamos só adventistas assistindo, e isso é um motivo de muito louvor para nós, saber que existem irmãos de outras igrejas, né, outras denominações, que professam uma outra religião aí, que estão, mas são cristãos, né? Ou talvez não sei, mas que estão acompanhando a lição, né, de adolescentes e o conteúdo que é fantástico. Então gostaria de pedir aí. E prometo para vocês que a partir da próxima lição, vou ali pegar os nomes e vou mandar um abraço aí para a igreja de vocês e incluir vocês nas nossas orações, tá certo? Nós temos um grupo de oração. Em minha casa funciona todas as segundas-feiras, e nesse grupo de oração nós normalmente colocamos ali os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, e nós vamos colocar os nomes de cada um de vocês e as necessidades de cada um de vocês ali em pauta para as nossas orações. Então não deixe de colocar ali no seu comentário o seu nome, cidade de onde você é e igreja que você frequenta. Outra coisa, essa semana eu acho que eu comentei isso com vocês, mas o livro chegou, ou talvez não tenha comentado, mas o livro que eu encomendei chegou. Este livro foi recomendado, né, pelo arqueólogo Rodrigo Silva, numa palestra ali de 1 hora e alguma coisa que eu assisti com ele em relação àquela, me perdoem a expressão, mas aquela porcaria daquele filme da Barbie e outros filmes muito parecidos com esse. Mas aqui é do ator Rick Warren, e ele traz o título Uma Vida com Propósito. Gente, não é um livro qualquer, viu? E outra coisa que interessante, aí a pergunta, né, que é estudada no livro é: por que estou na Terra? Ele fala muito da nossa origem. Eu não li o livro ainda, como disse para vocês, acabou de chegar, é fresquinho, mas ele não é só um livro, ele é um plano de leitura. E nós pretendemos, aí eu conversei até com uma das nossas colegas ali na sala de professor, da sala de adolescentes, sobre a implantação desse livro como um livro de leitura para os adolescentes. Aí nós vamos ter que estudar em um momento que sai na sexta-feira à noite, no sábado à tarde, enfim, tem que ajustar um dia aí para a gente fazer isso juntos, um clube de leitura. E aí eu descobri que esse livro já vendeu mais de 2 milhões de cópias só em português. Então é de fato um best-seller e vale muito a pena você ter esse livro, e não só ter, mas também estudar. Uma Vida com Propósitos. Acho muito legal. O título já é bem sugestivo, né? Então olha só, sem mais delongas, nós gastamos aí 3 minutinhos, né? Eu pretendo esmagar a lição para ela caber dentro dos 30 minutos propostos para o nosso estudo. Eu quero que você ore comigo agora para nós darmos início então ao estudo da lição. Pai querido e amado, nós não somos merecedores das suas bênçãos, das suas misericórdias, mas louvamos por cada uma delas, porque de fato, segundo as suas misericórdias, nós não somos destruídos, consumidos. Obrigado, Senhor Deus, por tantos exemplos na Bíblia de quem o Senhor é, das promessas que o Senhor faz e do cumprimento de cada uma delas sem titubear. E nós aguardamos, Senhor Deus, de fato aguardamos a promessa mais para nós, a maior promessa já feita para um mundo em pecado, que é a volta do Senhor Jesus nas nuvens dos céus e a eternidade ao lado de Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por todas as promessas. E agora, como o Senhor nos prometeu também, envia-nos o Espírito Santo para que possamos
estudar esta lição maravilhosa e não só estudá-la, mas também colocá-la em prática em nossa vida, assim como o Senhor deseja. Oramos em nome de Cristo Jesus e agradecemos. Amém. Um abraço especial para a igreja de Mantena. Claro que para todas as igrejas, tá bom? Mas em especial para a igreja de Mantena. Ali está o Luiz Henrique, um amigo nosso aí se não errei o nome, tá? Porque eu tenho uma dificuldade incrível com o nome. Ontem eu estava com a esposa dele, aí o nome dela é Erlane, né? É primo da minha esposa. E aí tá em casa, né? Tá na família. E aí eu chamei o Luiz Henrique de Wellington. E pode ser que não seja Luiz Henrique, então me perdoe aí, por favor. Eu geralmente me afino muito com as faces, com as pessoas e converso. Às vezes eu saio e falo assim, meu Deus, como é que é o nome dessa pessoa? Conversei o tempo inteiro com ela aqui e não sei, não lembro o nome dela. Então assim, é um problema que eu tenho, preciso ajustar isso. E veja, eu sou vendedor. E uma regra, né, de vendas é você sempre tratar a pessoa pelo nome. E eu tenho dificuldade com isso, viu? Então vai aí um abraço para a igreja de Mantena, e Deus deu Mantena em Minas Gerais, aqui pertinho de nós, que Deus continue abençoando vocês e louvado seja Deus se esse material tem servido de alguma forma aí para o propósito do estudo da lição. Vamos lá então? Promessa é dívida. Eu sou assim, né? Então, enfim, eu colocaria assim um texto um pouquinho mais. Promessa divina é dívida. Só brincadeira. É claro que Deus não precisa da gente ficar frisando essas coisas, porque Deus sabe muito melhor, né, do que nós, aliás, com excelência, o que é cumprir aquilo que promete. Nós, na verdade, nem sempre e na maioria das vezes, aquilo que prometemos ainda nem sai do jeito que prometemos, quando cumprimos, né? Bom, eu gosto muito dos desenhos, é minha área, eu gosto disso. Não sou um exímio desenhista, não sou. Tenho amigos meus aí que são muito bons. Mas eu sou um rabiscador, vamos colocar assim. Mas eu gosto de arte. E a arte aqui, ela está mostrando os muros aqui de Jericó, uma trombeta, que era o shofar, que era tocado em alguns momentos especiais, e que o povo de Israel trazia junto, né, deles. Aqui está Josué, né, o seu cajado, e aqui eu acredito que é um mapa, exatamente, é o mapa mundi, né? O globo aqui. Aqui estão as montanhas e aqui é um arco-íris. Eu acredito que ele está associando esse arco-íris, ele colocou esse arco-íris aqui com o arco da promessa ali de Gênesis, nos capítulos de 6 a 11 ali, onde fala sobre o dilúvio, ok? Então assim, o texto para memorizar é o texto que está lá em Josué no capítulo 1, versículo 7, é onde Deus frisa para ele a seguinte situação: seja somente forte e muito corajoso, tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado e nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Você está no versículo 7 da lição. Bom, o teaser, né, que é ali o ponto de contato no sábado, ele traz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta, na verdade, ao texto, e quero fazê-la a você, para nós entendermos melhor onde nós estamos nessa questão de promessas. Bom, aqui diz o seguinte, olha, nessa semana o foco está nas promessas e na constância de Deus na vida de seu povo. Vemos uma nação que poderia ter se desfeito, né, se espalhado com a morte de Moisés, mas em vez disso, ela anima Josué a ser valente e corajoso e decide segui-lo. Igualmente, vemos um Deus que transfere suas promessas para o sucessor de Moisés. Sua palavra é seu compromisso. E ele não se esquecerá de uma promessa que ele fez. Amém por isso. Agora, vem o ponto. Todos nós fazemos promessas que não cumprimos, correto? Com isso, aliás, disso ninguém duvida e ninguém discorda. Muitas vezes as razões para não cumprirmos as promessas são realmente válidas, no entanto, elas não deixam de ser promessas não cumpridas, ok? Todos nós falhamos, mas há alguém que nunca deixa de cumprir suas promessas. E aí vem a letra maiúscula, lógico que é Deus, né?
Muitos textos da Bíblia comprovam isso e as evidenciam, ou as evidências provam como Deus está cumprindo suas promessas. Preste atenção. Você sabe quais são os problemas? Aliás, qual é o problema das promessas, nossas promessas? É que nós normalmente as fazemos em momentos de emoção. Somos levados pelo momento, estamos ali felizes ou entusiasmados, ou mesmo tristes e cabisbaixos, ou decepcionados conosco mesmos. E aí nós fazemos promessas para Deus e para as pessoas que nem sempre cumprimos. Por exemplo, vou dar um exemplo simples de uma promessa que nós fazemos às vezes sem pensar no que estamos falando de fato. Acontece alguma coisa, vou falar assim, entre casal ali, né? E aí você tem uma discussão e tudo mais, e logo depois você cai em si e fala assim, puxa vida, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter falado dessa forma, não deveria ter, enfim. E aí você se arrepende daquilo que você fez, do que você falou, de uma atitude que você tomou ali, e aí você chama o cônjuge, ou a namorada, ou o namorado, e aí vai o pai, a mãe, enfim, qualquer relacionamento. Disse, olha, você me perdoa, né? Eu acabei falando, né, de uma forma assim, tal, e o que eu não deveria, tal. Eu nunca mais vou fazer novamente. Nunca faça isso. Não prometa nunca mais fazer. Nunca faça isso. Por quê? Porque levados pelo ímpeto, né, pelos sentimentos, nós fatalmente faremos novamente. E é possível e provável que façamos com mais intensidade, ou seja, o nosso erro vai se agravar mais ainda. Então, você cairá no descrédito se você prometer e não cumprir. Então, esse é um problema, é um dos problemas das promessas que fazemos. É sempre interessante você dizer o seguinte, veja, eu não falei, eu não deveria ter falado como falei, não deveria ter falado o que falei, mas eu peço que você me ajude a não fazer novamente. E me perdoe pelo momento, pela situação e tudo mais, eu vou procurar não fazer novamente. E joelho no chão e pede misericórdia a Deus. Estou falando aqui com muita propriedade, não porque não cumpro minhas promessas, pelo contrário. Aliás, não porque cumpro todas as minhas promessas, mas é porque justamente não cumpro que aprendi a não lançar expectativa, ou pelo menos a não alimentar expectativas, sendo que eu não as poderei cumprir. Este mesmo povo, nós vamos chegar lá na frente no livro de Josué, nós vamos chegar num momento ali, onde o próprio Josué fala o seguinte, vocês não têm a mínima condição de cumprir o que vocês estão falando. Por quê? Porque vez após vez o povo ia e deixava Josué na mão. Ok? Não só Josué, mas eles mesmos ficavam na mão. Aqui então o conselho é, não prometa aquilo que você não possa cumprir e não prometa quando você não estiver pleno de sua consciência, numa razão e não na emoção. Ok? Roteiro original. Aí a lição nos leva para dentro da Bíblia e nos pede para ler o capítulo 1 do livro de Josué. Gente, este capítulo é fantástico, mas não é o único, e eu já adianto para vocês que eu já li até o capítulo 6. Ah, você é muito ansioso. Eu acho que sou ansioso, mas é mais para saber o contexto, assim, que eu acho muito interessante a gente ler o antes e o depois. E como nós estamos vindo de Gênesis, já terminamos Deuteronômio, naturalmente nós entramos em Josué, eu não preciso ler os de trás, porque nós já estudamos. Então eu vou ler os da frente. Então eu li aí até o capítulo 5 ali, justamente onde eles entram na cidade, e eu recomendo, novamente, né? Eu recomendo fortemente que você faça uma leitura demorada, não demorada por causa do tempo, mas demorada por causa do raciocínio, e muito, como é que eu vou dizer, proveitosa dos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 do livro de Josué. Fantástica leitura, ok? Mas eu quero ler com vocês aqui, eu sei que o tempo é muito curto e nós vamos correr com ele, e me acompanhe aí, ok? Vamos comigo, pega a carona comigo aí. Então, no capítulo 1 do livro de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, servo de Moisés, dizendo, este quem? O Senhor. Moisés, meu servo está morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou
à terra que eu dou aos filhos de Israel. Vocês se lembram que Moisés subiu sozinho o monte? Não houve aquela transferência do cargo ou da função, né? Então, quando Deus já havia resolvido a situação com Moisés, ele volta e diz para Josué o seguinte: Josué, vem cá, Josué é morto, ok? Você é o sucessor que eu escolhi. Josué podia muito bem olhar e falar assim: não quero e ponto final. Josué sentiu medo, natural sentir medo, é natural sentir medo. Veja, medo não é ausência de coragem, ok? Medo é uma apreensão pelo desconhecido, ou mesmo pelo conhecido, ok? E aqui ele continua dizendo o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Veja, aí começa a aparecer o título da lição. Promessa é dívida. Então Deus havia prometido a Moisés, Moisés já estava morto, Deus poderia muito bem dizer assim: olha, vamos fazer um novo concerto, ok? Daqui para frente eu só cumpro aquilo que prometer para você. Não tenho necessidade nenhuma nem obrigação de prometer, de cumprir aquilo que prometi a Moisés. Mas Deus faz a sua promessa, ou refaz a sua promessa, ou pelo menos reforça a promessa feita a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto do Líbano, desde o deserto e o Líbano até o Rio Grande, o Rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o Mar Grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Gente, eu vi isso no mapa, isso é enorme. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Ok? Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Pega isso para você também, tá bom? Deus falando com você, e agora Deus fala mais um pouquinho comigo, com você. O versículo 6, que é justamente o antecessor aí do versículo chave, mas ele já está no contexto, porque Deus ali diz o seguinte: ó, seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então, de novo lembrando, veja, não sou eu que fico lembrando, Deus, e aí, isso prometeu, lembra? E aí, vai cumprir ou não vai? Não, Deus falou assim: fique tranquilo, eu estou prometendo, eu prometi, estou cumprindo, eu cumprirei. Aí o versículo 7, que é o versículo-chave: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o seu servo Moisés te ordenou. Olha só, isso aqui é muito legal, não tem no versículo não, mas isso aqui é muito legal. Porque aqui o contexto de ser forte e corajoso não é ser valente, não é ser bravo, não é não fugir de uma briga, não é não fugir de uma confusão, não é bater em alguém, porque às vezes o conceito de ser forte e corajoso é não fugir da raia, sabe aquela coisa? Não, mas o que Deus está dizendo é o seguinte: seja forte e muito corajoso. E aí vai um alerta para mim e para você. Para seguir a Cristo, para fazer escolhas, hora de escolher, para fazer escolhas ao lado de Jesus, é necessário sim ter força, e essa força é espiritual, e ter coragem para a tomada de decisões e não voltar atrás. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer. E se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Isso é a palavra de Deus. E aí, entendeu o contexto de ser forte e corajoso? Aí ele está dizendo o seguinte, continua: dela não te desvies, da palavra, né, da lei de Moisés ali, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Um outro livro que eu estou acompanhando, porque eu não tenho ele em mãos, mas estou acompanhando ali no YouTube, e fica também a dica para você, é Torturado por Amor a Cristo. E agora, Richard, eu esqueci, eu não consigo pronunciar o sobrenome dele, é bem complicadinho assim, mas é a história de alguém que viveu os horrores do nazismo, do comunismo, perdão, não é do nazismo, é do comunismo russo, ok? E eles ficaram ali na mão dos comunistas, e assim, o livro é espetacular, e o documentário é espetacular, enfim, assista, vale muito a pena. E um outro livro no mesmo contexto nosso, agora da Casa Publicadora Brasileira, é Nil Cairão ao Teu Lado. Esse livro é espetacular também. Então assim, leia. Aqui está dizendo, medita nela de dia e de noite. Sabe para quê? Para você não ser afastado da palavra de Deus. Por que estou estudando esse livro? Porque este pastor, né, o reverendo, na verdade, ele é um reverendo, ele é pastor presbiteriano, e ele ficou 10 anos preso
o que ele chama de igreja, como é que ele chama? A igreja da profundidade, alguma coisa assim, porque eles estavam a 10 metros de profundidade, eles não tinham acesso à leitura, eles não podiam escrever, eles não podiam conversar uns com os outros, eles ficaram 10 anos assim. E ele fala que, infelizmente, as páginas da escritura foram sendo apagadas da sua mente e uma tentativa de lavagem cerebral foi sendo inserida ali, então ele ficou 10 anos sem o contato e esqueceu muitas coisas da Bíblia. Então preste atenção aqui. Aqui Deus está dizendo para Moisés, para Josué, é o seguinte: você precisa meditar no livro desta lei de dia e de noite, para que você não se esqueça daquilo que eu tenho falado. E é claro, não só ele, mas também lembrar-se ao povo das palavras do Senhor. Aí, versículo 9: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem comida, porque dentro de 3 dias vocês vão passar o Jordão, para entrar na terra que o Senhor vos dá, o vosso Deus, para a possuíres. Então também falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Por quê? Porque havia uma promessa feita por Moisés a essa tribo e Josué agora estava honrando a promessa feita por Moisés. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá essa terra. Que terra? Eles estavam na terra antes do Jordão. Então era aquela terra ali, já estava conquistada, ok? Vossas mulheres, vossos filhos e vosso gado fiquem nessa terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém, vocês, todos os valentes, passem armados na frente dos nossos irmãos e os ajudem, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, né? Ou seja, as 10 tribos e meia que vão para o outro lado, né? E vocês vão ajudá-los. Depois vocês voltam. Olha que interessante, não era uma coisa tão simples voltar, não, gente. Tornareis a vossa terra como herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Agora eles respondem a Josué, mas esse povo que responde a Josué, eles tinham essa autoridade para responder, porque de fato eles estavam ali obedecendo às ordens de Deus. Então responderam eles a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenares, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedeceremos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então, somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares será morto. Então, somente ser forte e corajoso. Agora o povo diz para eles, os valentes, né, que estavam ali das duas tribos e meia, dizendo para eles o seguinte: seja forte e corajoso. Só que tem um problema nessa promessa aqui. Lembra que eu falei com vocês que a gente não deve prometer nada quando estiverem entusiasmado ou tomado por emoção? Eles estavam aqui tomados pela emoção, porque eles viram, em primeira instância, ou num primeiro momento, a sua parte da herdade, da herança, da promessa, sendo cumprida. Então eles se encheram, ele falou assim: agora, o que você mandar, nós faremos. O que você disser, assina embaixo, nós vamos fazer e tudo mais. Então aquele grupo ali estava muito entusiasmado com a herança que acabaram de receber. Porém, algum tempo mais tarde, nós vamos ver, ali vamos estudar lição, vou só dar um spoilerzinho, você vai perceber que essa promessa não foi cumprida. Ok? Então lemos aqui o capítulo 1 do livro de Josué. E aí, vamos para o Zoom, né, a parte de segunda-feira. E na parte de segunda-feira, aí vem a proposta para você ler o capítulo 2 também, né, onde está a narrativa ali, todo o contexto da história de Raabe, tá? E depois pede para ler também o capítulo 3. Então vamos lá, a lição já está pedindo para eu ler o capítulo 1, o 2 e o 3. E eu fui até o 4 e o 5 porque é continuação. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Olha, eu não estava aqui preparado para ler este texto, mas eu vou até abrir. Eu separo todos aqui no notebook,
Mas eu vou abrir na minha Bíblia esse contexto aqui para nós entendermos um pouquinho melhor. Tá, olha só. Deixa eu colocar o contexto para vocês. O que estava acontecendo aqui nessa situação? Vocês se lembram que eles saíram lá do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, estavam prontos para entrar na Terra Prometida, mas aí, por causa da desobediência, por causa da murmuração, Deus desviou o caminho deles? Preste atenção. Lá no Egito, Moisés havia dito que Deus estava libertando o povo para dar-lhes a Terra da Promessa, a Terra Prometida, que mana leite e mel. As nações vizinhas ouviram essa situação e perceberam que eles passaram pelo Jordão, pelo Mar Vermelho a seco. E temeram, mas não respeitaram. E todas as nações agora estavam na expectativa de ver como Deus daria a terra prometida para eles. E eles começaram a desobedecer. Preste atenção. Nesse momento, eles começam a desobedecer. Deus muda o trajeto e tira eles dali. Era só atravessar, mas Deus muda o trajeto. Lembra? Posso passar pela terra? Não. Por essa terra? Também não. E aí Deus vai enfiando eles ali no meio, com guerra e com luta, com espada. E o povo que saiu do Egito, o povo de Israel que saiu do Egito, os homens que a Bíblia chama os homens de guerra, né? Que na verdade era a idade que se podia ir para a guerra, esses foram morrendo no percurso. Mas Deus teve um problema. Deus passou a não ser respeitado e até zombado pelas nações vizinhas. Então, havia uma situação para ser resolvida. Bom, algumas, né? Primeiro, Deus iria cumprir a promessa dele, ia levá-los até a Terra Prometida. Segundo, deu ruim no meio do caminho e Deus agora estava sendo zombado. Então, Deus não aceita a zombaria. A Bíblia diz, não vos deixe enganar. De Deus não se zomba, de Deus não se zomba e nem se deixa escarnecer. Então, tudo que o homem plantar, isso vai ceifar. Então, havia uma situação que Deus precisava resolver. A sua honra foi manchada por causa do povo. Então, Deus, não, nada disso. Por isso a gente vê tantas batalhas, tanto sangue. Era a linguagem da época e Deus estava empenhado em, por causa da linguagem da época, que era de conquistas, o Deus poderoso que entrava, o Deus de cada nação ali, né? Que entrava, conquistava e dominava, o Deus era considerado territorialista, né? Ou ele tinha um limite de fronteiras, né? O Senhor, seu Deus, não pode te livrar aqui na minha terra, porque aqui na minha terra o Deus é mais forte. Então Deus entrava e destruía. O Deus de Israel é mais forte, era o Deus de Israel, lembra? Não era o Deus dos céus e a terra, mas o Deus de Israel. Então, assim, havia um problema moral, né, para ser resolvido aqui, e Deus estava resolvendo esse problema, ok? Quando eles chegam ali perto de Jericó, era o Jordão e Jericó logo em seguida. O que acontece? O capítulo 2 ali narra, e eu achei espetacular isso, porque já tinha lido várias vezes, mas agora com esse contexto ali estabelecido, colocado pelo autor da lição, e esse roteiro tinha para mim espetacular, eu consigo entender melhor isso aqui. Aqui, a Raabe, aqui ó, do versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Foram-se aqueles homens após eles, pelo caminho do Jordão, até os vaus, e logo saíram e fechou a porta. Antes que os espias se deitassem, né, isso aqui já está lá dentro da cidade, dentro da casa, aí Raabe ela sobe, ó. Ela, Raabe, subiu ao eirado, né, o terraço ali, a ter com eles, e lhes disse, bem sei que o Senhor vosso Deus lhes deu essa terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vocês. Você vai ler o contexto ali do capítulo 1, 2 e 3, você vai ver que os reis, quando ficaram sabendo que o povo de Israel estava acampado do outro lado do Jordão e que ia atravessar, primeira coisa que veio à mente, já tomaram todas as nações. Agora, nós não vamos escapar,
Por isso eles estavam com tanto medo do povo de Israel. Agora eles temiam, mas não temiam de respeito, mas temiam com medo o Deus de Israel. E Raabe, ela faz essa menção porque ela diz o seguinte, ó, versículo 10. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Olha como é que a notícia espalhava, hein? Não tinha internet, não tinha nada, mas olha o negócio como é que ia, hein? Do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, e também o que fizeram aos 2 reis amorreus, Seom e Og. Lembra de Og de Bazã e Seom? Pois é, como se foram aniquilados pelo exército muito menor do que eles, né, o exército de Israel, e não tinha nem guerreiro, que estavam além do Jordão, ou seja, eles, já do outro lado, lá onde eles estavam, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, pois o Senhor vosso Deus é em cima nos céus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Entendeu? Deus cumpriu o seu propósito. Era honrar o seu nome, tirar-lhe o opróbrio que o povo havia causado por causa da desobediência. Agora Deus resolveu o problema e agora o povo podia entender quem era Deus. Agora preste atenção. Raabe era uma prostituta, mas tinha conhecimento de Deus. E ela fez um pedido espetacular. Ela pediu que eles tivessem misericórdia. Ela fez a promessa de escondê-los, e eles, em contrapartida, fizeram a promessa de protegê-la. Nós já estamos com 31 minutos e é óbvio que nós não vamos falar de tudo, porque não dá tempo e não tem necessidade, porque você tem que estudar também. Tem que ler também. Vamos lá. E aí no capítulo 3 vem a travessia do Jordão. Gente, que espetáculo isso. Bom, aqui Deus fala o seguinte com Josué. Josué, pega 12 príncipes, né, os sacerdotes ali talvez, do povo, um de cada tribo, peguem a arca e entrem no Rio Jordão. Há uma menção aqui interessante, né, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, fala assim que o Jordão nessa época transbordava, né, ou seja, era a época de cheia do Jordão, e para quem já viu um rio cheio, aqui na minha cidade nós temos o Rio Doce, e quando é a época de cheia dele, normalmente dezembro, janeiro, fevereiro, assim, são épocas de muita chuva, e ele transborda. Então, assim, a correnteza é muito forte, né? E aí tais pedaços de pau, muita sujeira, revolve o leito, né, do rio, o fundo do rio ali e tal. Enfim, é perigoso. Inclusive, a orientação é não pule do rio de forma alguma. De vez em quando tem um louco aí pulando, pescando e tudo mais, mas a orientação é não fazer isso, porque a correnteza é muito forte. Bom, e aí Deus manda esse povo entrar. E aí vem a memória, 40 anos atrás, onde eles estavam? Na mesma condição, porque eles estavam saindo do Egito e atravessando o Mar Vermelho. Agora eles estavam atravessando o Jordão para entrar na Terra Prometida, né? Bom, entraram o mar adentro, entraram o rio adentro, a correnteza parou. Por que a Bíblia faz questão de mencionar esses detalhes? Porque no mar não tem correnteza. Ok? As ondas elas podem se revoltar, mas o mar não tem correnteza, não tem uma corrente, né, numa direção e tudo mais, porque já é o fim, já é o mar. Mas o rio, ele caminha para o mar, então há uma correnteza, e normalmente é lógico, óbvio, evidente, que de cima para baixo. Então essa correnteza era muito forte e imagino que havia uma violência muito grande nessa corrente. E agora eles entram na água, e a Bíblia diz, e a Ellen White também comenta, que quando os seus pés mergulharam na água, a corrente parou, fez uma parede do lado deles. Eu estou fazendo assim porque, de acordo com o mapa, essa corrente ficou do lado esquerdo deles, né? Essa parede enorme ficou do lado esquerdo ali, talvez, parou, criou um muro enorme, e eles aqui, ó, Arco do Concerto. Pararam no meio do rio. Agora o povo atravessa. E adivinha quem estava olhando lá do outro lado, de cima do muro? O povo de Jericó. Ó, tremendo. Uai, gente, que exército é esse? Isso é imbatível! Isso é imbatível! Morre, ressuscita. É claro que nessa época não tinha essa situação, mas vou colocar na situação da época então. Comida não falta, vive maná do céu.
Força, eles não precisavam de força, porque Deus dava força a eles. Havia uma coluna de nuvem que os protegia do sol. À noite, uma coluna de fogo que os aquecia do frio. O mar abria. Gente, era um exército invencível. E agora eles entram rio adentro. O povo de Jericó, é óbvio que tremeu. E eles, o povo de Israel, nós conhecemos a história, o fim dela. Mas o povo de Israel não sabia como Deus os livraria. Pensavam que era também com força, com violência, com tudo mais, enfim. Mas os muros de Jericó eram extremamente largos. Eu não tive a curiosidade de pesquisar assim, mas eram enormes os muros. Fala assim que a Raabe, ela morava em cima do muro, então como é que era isso eu também não pesquisei a fundo, mas eu queria imaginar que era uma cidade extremamente fortificada, e havia portas e ferrolhos ali, enfim, uma coisa assim, muito preparada, cerrados eles estavam. E aí o povo, Deus, lógico que você conhece a história, Deus pede o povo para circular a cidade de Jericó. Eles fazem isso ali, primeiro vão os homens valentes, depois vai a arca e atrás o povo. E aí o Josué falou o seguinte, olha, vocês vão ficar quietinhos, não vão dizer um A. O povo vai 1, 2, 3. 6 dias eles fazem isso. No 7º dia eles dão 7 voltas e na 7ª volta Josué manda tocar trombeta, fazer barulho, alarido, gritar e os muros derrubam. E ele fala, onde vocês estiverem, dali vocês já entram e tomam a cidade foi tomada. Mas, havia uma promessa, a promessa foi cumprida. E esses espias foram na casa de Raabe. E quando eles chegaram na casa de Raabe, eles encontraram uma cena espetacular. E aqui fala para mim e para você em relação à salvação das pessoas. Raabe sabia que o único lugar seguro naquele momento era a sua casa. E sabe o que ela fez? Ela colocou ali dentro todos os que ela amava e que ouviram e que aceitaram. Os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos, quem quisesse seria salvo, porque a promessa dos espias foi, todo mundo que estiver dentro da sua casa será salvo. E ela encheu a casa dela o quanto pôde. E as pessoas que estavam ali dentro foram salvas do juízo iminente, do juízo vindouro. Gente, já estamos com 37 minutos e eu não consigo avançar. O negócio é espetacular, eu não consigo avançar aqui, mas vou tentar. Tem uma parte aqui do Zoom, mas eu não vou ler, é o comentário adventista, e você dá uma lidinha aí, tá? E agora nós vamos para o making off. Só no primeiro capítulo do livro de Moisés, de Josué, Deus ordenou 3 vezes que o novo líder fosse forte e corajoso. De acordo com o comentário bíblico adventista, no volume 2, página 165, diz o seguinte: Josué havia demonstrado coragem no passado, mas Deus repetiu isso vez após vez. Josué era humilde aos próprios olhos, não duvidava do poder nem das promessas de seu Deus, mas desconfiava de si mesmo, e aqui vai uma lição de humildade, para mim e para você, de sua sabedoria, força e suficiência para realizar a missão à sua frente. Talvez esse sentimento se devesse, em parte, ao seu relacionamento com um homem tão grande como Moisés. Ou seja, eu não sou igual a Moisés, quem sou eu, né? Deus tem alta estima, um espírito humilde. Veja que é possível, sim, ser corajoso e forte e ser humilde. Porque ele pode trabalhar por tal pessoa e com ela. Foi justamente a humildade de Josué que deu testemunho eloquente de sua capacitação para desempenhar a missão a ele confiada. Humildade. Coragem não é valentia. Coragem é disposição para fazer o que é certo. Textos extras, né? Aqui está a 1 Reis, Salmos e Romanos. 1 Reis é o texto que eu separei. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel. Aí faz, né, lá em Reis faz menção a essa situação aqui, né, onde cessou a guerra, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nem uma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Todas as promessas ele cumpriu. Então esse é o texto que eu separei. Agora o livro de Salmo, capítulo 106, versículo 12, diz o seguinte: Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. E agora o último,
e não menos importante, Romanos capítulo 15, versículo 8, diz o seguinte: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Então, a Bíblia está sempre lembrando de como Deus cumpre as promessas que faz. Uma visão panorâmica, que a gente chega na parte do livro do Espírito de Profecia, Livros Escolhidos, capítulo 44, onde fala justamente da conquista, né? A travessia atravessando o Jordão. E aí ela faz assim menção da situação ali da travessia do Jordão. Uma coisa interessante também é que lá do outro lado, quando eles tomaram a terra, possuíram a terra, Deus chama Josué e fala assim: Josué, agora você vai pegar todo mundo e vai circuncidar. Os que não são circuncidados, você vai circuncidar e vocês vão comer a Páscoa. Por quê? Porque desde do momento em que eles saíram do Egito até aquele momento, eles não haviam comido de novo a Páscoa, ok? Comeram lá, na saída, e depois não comeram de novo a Páscoa, e também não foi circuncidado ninguém que atravessou no deserto. Muita gente morreu ali, tudo mais, ficou e tal, e não foi circuncidado ninguém. Então tinha gente mais velha, tinha gente mais novo, enfim, aí Deus chama eles e refaz a aliança. Deus refaz a aliança. Agora Deus marcou o seu povo. Este povo que entrou na Terra Prometida agora era propriedade exclusiva de Deus. Aquele povo rebelde, construtor de tijolo, de duas cerviz, reclamador, murmurador, Deus não os reconhecia. Por isso Deus permitiu que eles morressem no deserto. E agora a Páscoa, que é justamente a libertação, né, do povo da escravidão, da servidão e tudo mais. Agora o descanso merecido, é a Páscoa do Senhor. A irmã White, ela comentando, o Salmo 44, versículo 3 diz assim: não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. A vitória não é minha, não é sua, a vitória é de Deus. E o dia que nós esquecermos isso, começaremos a perder o foco e perder batalhas. O Livros Escolhidos, então, na página 294, diz o seguinte: embora os israelitas estivessem cheios de tristeza por sua grande perda, não foram deixados sozinhos. A coluna de nuvem repousava sobre o tabernáculo durante o dia e a coluna de fogo à noite. Deus ainda estava disposto a ser o seu guia e auxiliador, se eles andassem no caminho de seus mandamentos. Deus não os abandonou, Deus não nos abandonou, Deus não nos abandonará. Amém? Off, a parte de sexta-feira, estamos aí com 12 minutos já de acréscimo. Uma das maiores necessidades, aqui eu estou lendo no quarto parágrafo na aspas. Uma das maiores necessidades hoje é a de coragem. Preste atenção. Coragem para confessar a Cristo em palavras e em atos em todas as ocasiões. Coragem para crer na Bíblia e viver em harmonia com ela. Coragem para expressar as convicções e segui-las mesmo quando se está em minoria. Satanás não teme conhecimento, influência ou riqueza, mas treme diante da intrépida coragem de uma pessoa humilde que avança em fé. A coragem, inspirada por Deus, equipa a alma com um poder invencível. 3 textos. Ésquilo diz o seguinte: não é o juramento que nos faz acreditar no homem, mas o homem que faz o juramento. Isso é o caráter, né? a sua imagem, a imagem que as pessoas têm de você, quem você é. Não é? Thomas Fuller diz o seguinte: é pobre aquele que não pode prometer algo. E eu circulei esse, achei grandioso isso. Depois, Dwight Moody, um dos grandes evangelistas que esse mundo já viu, diz o seguinte: Deus nunca fez uma promessa que fosse boa demais para ser verdade. Não está longe do alcance de Deus. Substituir um grande líder não é uma tarefa fácil. Para Josué, também não foi. Mas o legado de Moisés foi recompensado na confiança que a nova geração depositou em Josué. Eles sabiam que Deus estava com Josué e podiam avançar sem medo do futuro. Tinham a experiência
do passado, né? A irmã White até menciona isso, ela diz assim que só há uma coisa a temer, nada temos a temer no futuro, quanto ao futuro, a não ser que nos esqueçamos como Deus, ou o Deus que nos guiou no passado. Deus abençoe você. Ótima lição.